Pessoal, bom dia, tudo bem? É a nossa aula de número 7. Nós vamos falar de estrutura da linguagem dentro da obra literária, tá? No caso, a resenha. Então é o seguinte, a resenha literária, ela deve apressar uma apreciação, ela deve conter, né, apresentar para o leitor é, o conteúdo específico, né, a estrutura dele mesmo, contendo alguns elementos aí que são indispensáveis para a apresentação da obra. Então eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Tem que ter um bom título que desperte a atenção do leitor, tem que ter informações sobre a obra, tá? Tudo isso dentro da resenha de obra literária. Comentários sobre o autor, nacionalidade, época em que viveu, o momento literário e as características da obra, como personagens, espaço e temática. Bom, aqui nós vamos falar sobre artigo, pronome e numeral. O outro capítulo é bem menor. Então, assim, aqui são os artigos comuns: o, as, os, as. Coloquei alguns exemplos para vocês acompanharem aqui, que acompanham o substantivo e concordam com eles, ok? Depois, a próxima, eu coloquei aqui artigo com adjunta de nominal, que inclusive nós falamos em aula, que é da perspectiva sintática que acompanha algumas vezes o substantivo. O artigo pode fazer parte, por exemplo, do sujeito ou do objeto direto da frase, especificando o núcleo do sujeito, ok? Aí desconfigurou um pouco aqui, mas eu coloquei o homem recolheu, né, as frutas. Então eu tenho aí frutas que é o núcleo do sujeito, o as que é o nosso adjunto, o homem aí também que faz parte do nosso núcleo de sujeito, ok? Essa página vocês têm na apostila. E aí, aqui, ó, artigos adjunto da perspectiva já saiu melhorzinho. O como adjunto, o homem que recolheu, né, o núcleo do sujeito, o as e as frutas aqui que fazem parte do núcleo do sujeito. Bom, aqui nós temos a contratação de artigos com preposições, que vocês também já conhecem, pessoal. Os artigos podem aparecer em combinação com ou contratação com as preposições. Aí eu coloquei o a mais o, que dá o a-o, né? A preposição de mais o artigo as, para ficar das. A preposição a mais o artigo a, que vem a, e assim vai por diante. Dessa forma, os artigos podem ainda fazer parte do objeto indireto das frases ou da agente da passiva. Observe: dei minha bolsa à menina. O e-mail foi escrito pela Ana. Função de substantivação. O uso do artigo também possibilita transformar as palavras em substantivo, podendo exercer diferentes funções sintáticas. Exemplo: o sofrer de tantos anos acabou comigo. Veja, o sofrer de tantos anos acabou comigo. O verbo transformado em substantivo com função do sujeito. O sofrer acabou comigo. Esse comigo aqui está na função do sujeito. Então, esse verbo acabou sendo transformado em função do meu sujeito. O belo é mais convincente. No caso, nós temos o adjetivo transformado em substantivo com função do sujeito. Não aceito um não como resposta. Aí, no caso, é um advérbio transformado em substantivo com função do objeto. Artigos definidos e indefinidos. Os artigos não significam, mas funcionam como determinadores ou indeterminadores do substantivo. Por isso, dizemos que se trata de uma classe de palavras funcionais ou gramaticais, e não lexicais, como substantivos e verbos dotados de significado. No entanto, eles acrescentam uma particularidade. No caso, observe: Júlia é uma garota que conheci. Júlia é a garota que conheci. Então, vejam bem, não significa que funcione como determinadores, mas eles podem se tratar da mesma classe de palavras, ok? Ó, funcionais ou gramaticais. Aqui, os pronomes. Quanto aos pronomes, uma definição inadequada para eles seria termos variáveis que substituem o nome ou a ele se referem como pessoa do discurso.
Pessoal, eu peço desculpas aqui, mas infelizmente a minha tarja aqui sobrepôs sobre o que eu falei aqui, mas vocês têm essa definição na apostila também, que eu coloquei uma definição mais adequada seria, portanto, os pronomes que são termos variáveis e que substituem um sintagma nominal, tá? Aí eu coloquei aqui pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, estão nessa página da apostila, a 43 e a 44, ok? Os numerais, por sua vez, têm a propriedade de indicar quantidades numéricas. No caso, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aí são cardinais. Depois, mais vale meia laranja do que nenhuma. Ele está fracionário. O primeiro time tem o triplo de chance do segundo. Aí, no caso, tem o quê? Ordinais, primeiro e segundo, numeral multiplicativo e triplo. Os numerais podem exercer duas funções, e de núcleo do sujeito e a especificador ou modificador, ou seja, de adjunto a de nominal. Exemplo, o dobro das pessoas está descontente. Neste caso, o numeral faz parte do sujeito e é seu núcleo. Está falando das pessoas. Bom, eu deixo o exercício para vocês aqui da página 52, o 3 e 4, que acho que nós até corrigimos, né? O 53, 5, 6 e 8 e 54 toda. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijo.